Ei, chefe. E aí, como está? Estou bem, chefe. Bora enquadrar direitinho aí você tá Vamos com aqui, a cabeça Isso, mas tá isso, tá bom? ótimo. A cabeça cortando um pouquinho. Tá bom agora. Tá ótimo. Tive que improvisar o espaço para poder a Maria não aparecer. Mas a Maria é sempre bem-vinda, né? Minha chefe. Seja bem-vinda. O Viu? som tá bom? O sol tá bom. Tá? Ah, Inicialmente eu vou falar um pouquinho do projeto e aí depois eu passo a fala para você. Tá bom? tá certo. Então, pessoal entrando, Lucélia, boa tarde a todos e todas, né? Quero mais uma vez agradecer a todos pela audiência, né? Nossos diálogos e vivências sobre suas, né? Tem sido uma excelente oportunidade da gente estar discutindo, debatendo sobre a política da assistência social e sobre as vivências nesse momento tão difícil de pandemia. Então, é um projeto de extensão da Universidade Federal do Piauí, né, coordenado por mim e pela professora Tereza Cristina, né, além das lives que são realizadas semanalmente, às quintas-feiras, né, aqui no meu Instagram. Né, nós também estamos organizando um e-book para divulgar, né, as vivências, as reflexões que os profissionais da área da assistência estão realizando com relação às suas nesse momento que é tão peculiar para a gente. Então, logo, logo a gente vai fazer o lançamento, né, do nosso e-book, né, vamos estar divulgando. Né? Enquanto isso, vamos debatendo. Né? Nós iniciamos falando do trabalho com a Solange, com o Danilo, né? Nós tivemos a Rosilene falando um pouco mais do panorama, um pouco mais geral da pandemia na assistência, e hoje a gente vai, né, fazer uma fala mais específica no âmbito da proteção social especial. Então, assim, eu convido a todos que queiram se identificar, né, que possam estar colocando o nome, ou mesmo que não queira colocar o nome, se é profissional do SUAS, qual é a profissão, qual o município. Isso ajuda a nossa sistematização aqui. Né? Nossa equipe conta com estagiários, né, alunos que são bolsistas e voluntários, né, que estão sempre aqui acompanhando as nossas lives, relatando, então facilita aí a identificação, a relatoria dos meninos. Tá? Então, hoje nós estamos com Maíra Veloso. Né? A Maíra, ela é assistente social, né? Mestre em políticas públicas pela Universidade Federal do Piauí. Maíra também é professora, né? Eu apurei, Maíra, que você é professora da Faculdade de São José, viu? Né? Não sei se de outras faculdades, mas é Não, só professora lá hoje. professora de serviço social. Né? A Maíra também hoje está como gerente de proteção social especial da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Teresina. Ela que já há até pouco tempo estava na gerência de CREAS, né? Então sempre aí na proteção social especial. Além de ser mãe da Maria, né? Ela está se escondendo da Maria, mas todo mundo sabe, né, da fofa. Então, Maíra, hoje a gente vai estar discutindo sobre as ações da proteção social especial, né, em tempos de Covid-19. Né? Então, você terá, e vou deixar você falar, viu? Estou deixando todo mundo falar. 30 minutos, aí depois eu tomo de conta. Eu tenho assistido depois, eu assisto. Então, você tem 30 minutos para fazer a sua exposição. Quando tiver com 25 minutinhos, eu te aviso para você já ir concluindo. Aí, após, na verdade, né, tem o debate. As pessoas vão fazendo aí questionamentos, eu vou anotando aqui, tá certo? E resgato lá no final para a gente tá discutindo. Viu, minha querida? Agradeço imensamente a sua colaboração. Né? É importante que todos os profissionais, seja da gestão, seja da execução, participem e colaborem também com esse diálogo. Tá certo? Então, muito grata pela sua participação, Maíra. A fala é sua, minha querida.
Oh, obrigado. Não, eu que agradeço, você sabe, sempre ser referenciada por profissionais como você, Tereza, que eu vi aí que já está participando, para mim é uma honra. Só em ser lembrada por vocês já fico toda envaidecida pela confiança. Então, assim, boa tarde a todos, hoje em especial aos psicólogos, né, e psicólogas Sim. pelo dia, e que dentro do SUAS tem ajudado a gente na política de assistência, contribuído para essa efetivação. Eu, em particular, até conto com uma diretamente da minha gerência, que é a Leilane, hoje está na alta complexidade, que tem me ajudado muito. Então, gostaria de fazer referência aos profissionais que me ajudam diretamente, e nesse momento nós temos sido muito desafiados. Então, assim, eu vou iniciar com uns pontos colocados pela Rosilene, que eu acho que traz até assim a introdução para a gente falar um pouco da especial. Quando a Rosilene disse na fala dela que esse contexto de pandemia estava colocando em evidência o contexto da pauperização, né? E com ele muitas questões, essas manifestações da questão social. E aí, trazendo essa reflexão, é o que a gente vem vivenciando. Em especial, hoje, como a Iracilda disse, esse ano eu fui para a gerência da proteção especial, mas eu vivencio a realidade de CREAS desde os primeiros CREAS aqui em Teresina. E posso dizer com propriedade, o contexto de pandemia tem nos desafiado diariamente. A gente já vivencia isso enquanto pessoa, enquanto ser humano. E aí, enquanto profissional e estando lá na gestão, nós estamos sendo desafiados, basicamente, a pensar e refletir sobre os nossos serviços. E aí eu parto do primeiro ponto, que é o que a Rosilene também destacou. A gente já vinha vivenciando na política de assistência um processo de precarização, tanto das condições de trabalho como a própria questão do financiamento dentro da política pública. Então, os serviços já fragilizados pelo corte na perspectiva dos recursos, do financiamento. Com a pandemia, o que é que a gente percebe? O que antes a gente convivia no nosso cotidiano, e muitas vezes demandas que eram invisíveis, e aí em particular a população em situação de rua, né, não tem como a gente não destacar, com a pandemia, quer dizer, as pessoas isoladas na sua casa, e aí veio a primeira demanda mais latente dentro da proteção social especial, população em situação de rua. Aí a gente vê, mas nós já temos serviços para essa população. Sim, temos o quê? No âmbito da proteção social especial. O SES, dentro dos CREAS, serviços de abordagem, o Centro POP e a Casa do Caminho, funcionando na perspectiva de pernoite. Só que a gente se depara com a questão da proteção a esses indivíduos dentro do contexto de pandemia. Então, como garantir uma proteção integral, permitindo eles pernoitarem o espaço e durante o dia estarem no espaço da rua e transitando nesses espaços? Aí não dá para a gente pensar essa proteção apenas para o usuário e esquecer e os profissionais que estão na linha de frente. A exposição ao vírus. Então, nós tivemos que o primeiro ponto, o nosso primeiro desafio veio como pensar essa população em situação de rua. Aí junta todos os estudiosos, as vivências, e chegamos ao entendimento de um acolhimento emergencial para a população em situação de rua, onde nós unimos o Centro POP com a Casa do Caminho. Nesse momento, teria que ser um espaço onde a saúde também, e nós tivemos a sorte, a gente não pode dizer o contrário, que a saúde foi muito presente nesse momento. É mais um ponto que sempre a assistência é cobrada, mas a gente sabe que sozinho a gente não consegue. E a Fundação Municipal de Saúde veio abraçar esse projeto e nós fomos para dentro do Lindolfo Monteiro, chegando no primeiro momento a acolher só na abertura a 54 moradores em situação de rua, ficando no acolhimento integral. Aí começam todos os desafios que Iracilda bem sabe e tantos outros que estão aqui presentes, né? A abstinência, essas pessoas dentro desse espaço, o medo de todos nós. Então não dá para a gente dissociar aqui e pensar e culpabilizar ou responsabilizar aquele ou aquela profissional, trabalhador, que naquele momento ficou intimidado diante desse desafio.
faz parte do processo. Mas nós conseguimos, né, com muita serenidade, alguns conflitos, obviamente, mas faz parte do processo, mas agradecendo em particular a todos aqueles que naquele momento inicial abraçaram conosco esse projeto. E nós ainda permanecemos com esse acolhimento no espaço do Lindolfo Monteiro, mas estamos transitando, porque agora, para ver como tudo isso está relacionado. Com a abertura do comércio, então houve um esvaziamento dentro desse espaço. Nós hoje ainda temos em torno de 16 pessoas nessa média, mas a gente precisa garantir o acolhimento para aqueles que ainda, né, procuram serviço nessa integralidade. Então, nós estamos apenas mudando, transferindo o serviço agora em setembro para um outro espaço, mas garantindo, enquanto houver a pandemia, esse atendimento e o acolhimento nessa perspectiva integral. Mas indo para um espaço menor, que aí não dá para ser o que era a Casa do Caminho, porque não tem essas condições da proteção, da salubridade do espaço, e a gente está nesse processo de transição. Já estamos aí nesse meio termo, ainda trazendo a demanda população em situação de rua, porque eu estou pegando aqui 2 pontos que eu vi que a Iracilda divulgou, que é que demandas temos e como nos organizamos. Viu como eu assisti a live anterior? Então, diante dessa demanda, aí veio a população ainda no serviço do Centro Pop. Então, no primeiro momento, a gente precisou fechar todas as nossas unidades, isso de CRAS, CRES, mas logo em seguida, com todas as orientações técnicas, sendo um serviço essencial, a gente teve que reabrir, horário reduzido, mas o Centro Pop, os trabalhadores estavam vinculados ao Lindolfo Monteiro. Aí agora nós estamos retornando o Centro Pop, a equipe já saiu do Lindolfo, e hoje o acolhimento está ficando basicamente com a equipe da Casa do Caminho. Agora é importante ressaltar que esse momento foi tão desafiador que quando nós chegamos a 54 acolhidos e para o número de profissionais que nós temos, ainda tem aqueles que se ausentaram por ser grupo de risco, e aí foi um outro desafio para a gente, né? E quem fica meio que sobrecarregado, mas com o fechamento de alguns serviços ainda no âmbito da especial, como centros dias, que basicamente eram atividades coletivas e foram fechados, nós conseguimos migrar, né? Isso com toda a orientação, e o Ministério trouxe as portarias, dizendo que aqueles serviços que fossem fechados, nós poderíamos remanejar profissionais, principalmente se fossem para espaços de acolhimento, e assim nós fizemos. Então, a gente pegou o trabalhador que era do centro-dia, foi cobrir escala lá no Lindolfo Monteiro, e a gente foi trazendo, inclusive, pessoas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, do Criança Feliz, para nos ajudar dentro da proteção social especial. Então, de fato, foi uma força-tarefa para a gente conseguir dar conta desse atendimento, que ainda permanece nessa perspectiva. Lembrando que, como eu destaquei, a saúde foi essencial, porque no processo do acolhimento, nós tivemos que estabelecer critérios, né, de entrar mediante uma triagem da equipe de saúde, do serviço social, mediar as situações que, às vezes, infelizmente, eles abrigados, então lá dentro tinha os que tinham divergência um com o outro, então sempre com o olhar social, com a equipe da assistência nessa perspectiva e dialogando com a saúde para ter esses cuidados. É tanto que nós tivemos positivados, pessoas que chegaram a positivar, tanto profissionais como usuários lá no serviço, mas tudo sob controle, não tivemos nenhuma situação agravada. Paralelo a essa demanda, que demandas ainda ficam latentes dentro da proteção social especial? Aqueles que não querem o acolhimento, aquela população que permanece no espaço da rua. Aí, gente, não tem como deixar de comentar, que eu falei do que se torna visível. A sociedade começa a se incomodar, aí vem as denúncias, tem que tirar da Frei Serafim, a Frei Serafim tá feia, e isso, aquilo, mas nós tivemos um diálogo muito tranquilo com o Ministério Público, com a doutora Miriam, Ministério Público, doutor Igor, Defensoria Pública, mandamos todo um relatório do que a assistência estava fazendo e ficamos tranquilos, porque eles nos deram todo o apoio, dizendo, olha, entendemos, o serviço está sendo ofertado, porque a meta era até 70 pessoas serem acolhidas, chegamos a 54 em um único momento, mas vamos respeitar. E a fala dos usuários no espaço da rua era,
nós nunca fomos tão bem assistidos. Toda hora um chega, faz uma doação, e é aquele velho discurso que a gente sabe que, infelizmente, algumas atitudes ainda, posturas da sociedade reforçam algumas situações. E aí a gente vem ainda lidando com isso, né? Agora, no momento mais decisivo, tivemos também que pensar o que fazer com os idosos, porque dentro do espaço do Lindolfo havia um público muito diverso e existiam os idosos que estavam em condição de serem acolhidos. Mas nesse momento, todas as IUPs de Teresina estavam proibidas de receber idosos pela questão da Covid, determinação do Ministério Público, e o município, mais uma vez, teve que se reinventar, pegando uma estrutura que era para ser um centro-dia, abrindo uma IUP emergencial, nosso lar, levando os idosos que estavam no Lindolfo para esse acolhimento, para garantir a proteção dessa população idosa, e trazendo também idosos que naquele momento estavam em situação de abandono e era perfil para esse público. Então, nessa IUP emergencial hoje tem uma meta de 15 idosos, nós estamos com 11. Mas também todos tendo controle, a equipe de saúde sempre vai lá. A gente conseguiu, nesses diálogos, equipes de saúde volante nas IUPs, fazendo esses monitoramentos. Estamos também em constante monitoramento. Eu acredito que muitos saibam, nós temos o Lar de Santana como a IUP do município, mas nesse momento de pandemia, desde o início, nós passamos a dar uma assistência maior a todas as IUPs municipais, monitorando semanalmente, com repasse de EPIs, de material de gênero de higiene e até alimentação, né? A alimentação rica em proteína, tudo isso tem sido repassado constantemente para todas as IUPs do município. Aí, como eu digo, quando a gente pensa que respira com problema, proteção social especial, ainda mais em contexto de pandemia, começam a surgir idosos positivados nas IUPs. Mesmo com todo o contexto de que visitas foram canceladas, novos idosos não estavam adentrando o espaço, mas o que é que nós tínhamos? O fluxo de trabalhadores, né? E aí ocasionou e começou a haver os idosos positivados. Positivados e havendo necessidade de internação era fácil, a saúde encaminhava com o fluxo normal da saúde. Porém, existiam aquelas situações positivados mais assintomáticos ou leve que não precisavam internar. E a realidade das nossas IUPs não tem como manter isolamento dentro das IUPs. Aí, mais uma vez, o que fazer? Sem recurso, né, Iracilda? Num contexto desse, nós tivemos que, mais uma vez, em parceria com a saúde, porque era demanda saúde e assistência, havia o espaço, que era o antigo Lar da Fraternidade, que tinha sido cedido para o hospital de campanha. Como não houve a necessidade de utilização como hospital de campanha, nós começamos um diálogo com a saúde e pegamos a estrutura desse espaço e fizemos uma parceria conveniando com a ASA para a contratação de pessoal e montamos em caráter emergencial esse acolhimento provisório, emergencial, né, para os idosos positivados nas IUPs que precisam desse isolamento. A capacidade lá são 25 idosos, hoje nós estamos com 18, mas nós já estivemos com 25. É um fluxo muito grande, eles entram, mas às vezes quando agrava a situação, aí eles vão internar, eles ficam o período que eles precisam desse isolamento e de profissional a assistência entrou com a figura de cuidadores dentro desses espaços. Mas lá a gente conta com a equipe de saúde, lá tem enfermeiro e tem técnicos de enfermagem. E aí eu digo, nós estamos sendo desafiados justamente por isso, porque para montar esse espaço, nós tivemos dificuldades como achar pessoas que aceitassem trabalhar com esse público. Então, é assim, não basta a especificidade da demanda, não basta a dificuldade em estruturar um serviço, a gente lida também constantemente, e assim, não julgando, de forma alguma, né? Mas colocando que é dificuldade que a gente vem enfrentando. Então, nesse momento, coloquei aqui uma sequência do que falar, acho que eu estou indo e voltando aqui. Então, nesse momento, o que é que nós tivemos, né? Dentro da proteção social especial, o que explodiu foi mais diretamente demanda da alta complexidade.
Então, as situações elas explodiram no nível de agravamento que os CREAS, centros-dias, os serviços da média complexidade, eles retornaram agora os centros-dias, a microcefalia também, os CREAS desde o início, logo depois voltaram à escala reduzida, mas assim, eles estão caminhando com tranquilidade. Com dificuldades, volto por questão de pessoal, de redução de equipe, de afastamento por grupo de risco e toda essa situação. Agora, no âmbito da alta complexidade, até as situações de violação de direito, por exemplo, os casos de violência, que é um outro ponto que aumentou bastante. Então, a situação ela já veio ficar agravada, que nós chegamos a ter um público de quase 50 crianças no início da pandemia no reencontro. Então, foi assim, foi botar a mão na cabeça e aí junto com a primeira vara, a doutora Maria Luísa trouxe a recomendação que a gente poderia ver os padrinhos, ver uma forma de estar esvaziando aquele espaço para as crianças ficarem em casa com os padrinhos, né, o projeto do apadrinhamento, e foi uma estratégia feita também, mesmo durante a pandemia, o juizado se intensificou um processo de reintegração familiar. Então, a família acolhedora também trabalhando junto nesse processo, e aí nós conseguimos reintegrar famílias, nós conseguimos inserir em famílias acolhedoras, então, graças a essa força-tarefa dos profissionais, a gente se deparou com um inchaço muito grande no reencontro. E o medo do contágio, né? Mas nós não tivemos, graças a Deus, não chegou a ter essa situação agravada. Porque imediatamente os técnicos, e de forma bastante profissional, junto com a primeira vara da infância e reencontro e família acolhedora, e a gente conseguiu dar andamento, né? E hoje a gente já respira, mas eram situações que já chegavam, o conselho tutelar, diante da gravidade, a gente não tinha mais nem o que fazer, já era caso de acolhimento. Então, assim, foi muito difícil, confesso para vocês que eu coloquei até umas palavras que eu disse, o que vai representar nesse momento, né? Nas minhas reflexões. Botei assim, 3 palavras que, para mim, hoje, sintetiza o trabalho na proteção social especial. É o reinventar, eu acho que a gente tem utilizado muito, a gente se reinventar, a gente adaptar os serviços para, diante disso, conseguir atender as demandas. Porque são situações que, assim, você já lida com a população em situação de rua, já, mas nunca a gente tinha parado com a situação dessa, onde precisasse garantir uma proteção integral e pensar essas pessoas, porque seria desumano da nossa parte, tanto para os usuários como para os profissionais, abrir uma casa do caminho e permitir entrada e saída no auge da pandemia, com risco de contaminação geral. Então, a gente precisou pensar, e aí eu confesso para vocês, em vários momentos, com muitas críticas, onde a gente precisa fechar Centro Pop, aí bateram em cima, mas como fechar? Mas, ao mesmo tempo, como abrir um serviço sem juntar profissionais? Tivemos o restaurante popular, que não está diretamente na minha gerência, mas a questão da segurança alimentar perpassa. Precisou ser fechado, seguindo o protocolo do município. Essa semana foi reaberto. E aí também fomos questionados. Durante um período, a gente ainda conseguiu um trabalho de entregar nos espaços da Rua Sexta, em articulação com a Fundação Municipal de Saúde. Mas era muito delicado esse processo. Então, estruturamos dentro do Lindorf e garantir essa alimentação. Mas da forma que eu estou dizendo para vocês, a gente não consegue agregar todos e fica esse vazio. Eu quero achar as palavras, achei, pronto, procurando aqui nos meus cadernos, que eu coloquei. Que nesse momento nós nos reinventamos, nos readaptamos e nos criamos. Então foi um processo que eu vi muito nesse ciclo, abrindo serviços emergenciais, fechando serviços, sendo criticado por fechar serviços, e outros tendo que adaptar. Mas porque, paralelo, eu tenho a demanda do usuário que eu preciso proteger, mas estando na gestão, eu também tenho que garantir a proteção dos meus trabalhadores. Então, esse era um grande desafio. Né? Eu mesmo, esse período todo, eu fiquei afastada quando eu tive Covid.
Aí eu precisei ser afastada. Então, a gente estava todo tempo em linha de frente e sentindo as mesmas angústias, que era o medo da contaminação, porque eu estou acreditando que não tem reinfecção, viu, gente? Eu estou agora dizendo medo porque eu estou acreditando que eu não vou ter mais. Então, era esse medo. Aí, então, eu destaco assim, de um lado, esses pontos que eu coloquei, mas de um outro lado, reconhecendo que, paralelo a isso, tem também a precarização de todos nós trabalhadores. Porque nós somos humanos, mas quando é colocado muitas portarias, até relacionei aqui um monte de portaria. Todo dia o Ministério da Cidadania sai uma portaria, um decreto, isso. Né? Aí são serviços essenciais, fecha isso, abre isso. E de um outro lado, a gente sabe das angústias dos profissionais, como é que a gente precisa lidar com isso. E eu não posso deixar de destacar uma demanda que ela não surgiu agora, mas também nós estamos enfrentando muito desafio, que é os nossos amigos venezuelanos, os imigrantes venezuelanos. Que o que é que aconteceu? Eu digo muito para a minha equipe. Eu até então imaginava que o público mais difícil de se trabalhar era a população em situação de rua, Iracida. Até começar a trabalhar diretamente com os venezuelanos. Por quê? Porque existe a questão choque cultural muito grande. E no meio da pandemia, no auge da questão do isolamento, eles não acreditando na questão da pandemia, não aceitando ficar isolado, não querendo internação, nós tivemos que acionar Ministério Público e todas as instâncias necessárias para garantir que uma criança fosse internada, porque eles queriam curar a criança só com reza e a criança com 70% do pulmão comprometido. Então, assim, situações diariamente migrando, estão aqui, aí chega família, chega um grupo de 15 pessoas. E nós hoje com 3 abrigos em Teresina, CSU, no Buenos Aires, Piratinga, lá no Porto Velho e na Ematé. Aí também o que foi que nós tivemos que fazer? Abrir, garantir um espaço, que era o da Casa do Caminho, que nós tínhamos fechado, para isolar aquelas famílias que chegassem. Então, chegando a família, a gente isolava ela os 14 dias, aí articulava com a saúde que fosse feita a testagem, e aí, não testando positivo, inseria eles no abrigo. Mas não pense que funcionou muito bonito assim, não, porque eles chegavam de madrugada, queriam entrar à força nos abrigos, mesmo a gente dizendo que era por segurança, mas às vezes eles entravam, ficavam escondidos lá dentro, aí no dia seguinte que a gente ia saber. Mas mesmo assim, nós insistimos, então, de um lado, pensando como política pública, tentando essa garantia, mas de um outro, enfrentando resistência até de grupos como a FUNAI, que nos diziam, não, tem que respeitar, porque realmente rezando às vezes dá certo, eles acreditam na reza. E nessa aí, um idoso que chegou a falecer, ele só foi internado porque no dia eu disse para a coordenadora, chame o SAMU, não se importe se precisava chamar até a guarda municipal para garantir a proteção dele. E realmente esse idoso, quando chegou a ser internado, já estava com 70% do pulmão comprometido, passou 30 dias hospitalizado e veio a óbito. Mas foi o único caso que nós tivemos de óbito num grupo de 213 venezuelanos que temos hoje. Então, eu avalio que com todas essas dificuldades, nós estamos conseguindo nos organizar, estamos nos organizando, estamos conseguindo atender sabemos que ainda com fragilidades, mas olhando esse curto período, e acho que esse momento também me fez fazer essa reflexão, olhando esse curto período, eu vejo que tudo isso que nós fizemos, né, tem sido esse aprendizado e que serve para a gente refletir com relação a isso. Que avançamos já muito dentro da política de assistência, mas a proteção social especial, de fato, que nós temos ainda garantido, tipificado, dentro dessas ofertas, não consegue atender a toda essa demanda, como ela se manifesta nesse contexto de pandemia. Tanto que a gente olha para o serviço, tentava ver, na hora de se construir um plano de trabalho, aí vinha o questionamento, e vai ficar onde? Esse serviço vai para onde, O acolhimento integrar a população em situação de rua. Eu digo, não, nesse momento não importa estar tipificado.
importa a garantia deles. Mas não é fácil, porque Iracilda sabe muito bem que é recurso, então a gente precisa se preocupar como é que vai custear um serviço desse, mas a gente vem sendo desafiado, né, e buscando auxílio e orientação dentro desse processo. Diga só meu tempo, como é que tá, para me saber se eu acelero ou não. Hã? Você está faltando 5 minutinhos. Por que é que eu fui perguntar? Ela estava até esquecendo do Não tempo. estava não, mas eu já ia dizer. Tá. Então, assim, nessa organização, como temos, não, como eu falei, dentro das demandas, foi isso mais latente nesse período, tem sido na alta complexidade, população em situação de rua, os venezuelanos que também ficam, eles usam muito esse espaço da mendicância, né, cultural deles. Temos também a questão, a violência, como eu falei, foi para o reencontro, e nesse processo nós tivemos trazendo um pouquinho da realidade dos CREAS, dos centros-dias. Os profissionais também tiveram que se reinventar. Eu achei interessante, por exemplo, o CREAS Norte, nesse período, criou um Instagram para divulgar informações, porque é um meio que, principalmente os meninos, em cumprimento de mídia socioeducativa, a juventude utiliza muito. Então, cada CREAS, cada espaço, os centros-dias, criando também, através de vídeos, grupo no WhatsApp, grupo com as mães, orientando dentro desse processo. Então, nós passamos a utilizar esses recursos, né, essa tecnologia, para atender, mesmo que de forma remota, para não deixar essas famílias desassistidas. E assim os profissionais fizeram. As reuniões virtuais que têm acontecido, os atendimentos, família acolhedora precisava fazer nesse processo aqueles monitoramentos, as visitas às famílias, então era feito como o próprio Ministério Público faz. O Ministério Público faz a inspeção nas nossas unidades de forma virtual. Então, foi feito também, aí lá os profissionais fazendo esse monitoramento nas residências, utilizando o recurso virtual. Garantia a proteção, mas não deixou essas famílias desassistidas. E isso, grande parte dessas estratégias adotadas pelos profissionais, é importante ressaltar, eram os profissionais também encontrando isso como alternativa. Não era a gente ali chegando, não, vamos fazer isso. Não, eles vinham também com essas ideias e já fazendo, né? Como foi do Instagram. A gente pode criar um Instagram, se a gente tem uma assessoria de comunicação, vamos só orientar o que postar, o que não postar. Mas é interessante, vamos fazer visitas agendadas, vamos acompanhar essas famílias. E dentro desse processo, né? Eu considero que nós continuamos nessa linha de atender as famílias, né, com aquela quebra inicial, óbvio que aconteceu, mas aos poucos os profissionais foram se inserindo nesse novo mundo. Eu digo porque eu mesmo, no início, era muito resistente, né, a algumas tecnologias, negócio de reunião, reunião virtual, mas a gente precisa avançar, precisa estar. Né? A lógica de compreender que sozinho a gente não consegue, e hoje a proteção social especial ela já é um mundo de vários serviços, né? De CREAS, de centro POP, de centros-dias, de residência inclusiva. Vamos abrir a República, já estamos no processo de capacitação, vamos abrir a República, Casa de Punaré, Reencontro, o Lar de Santana. E esses espaços de acolhimento emergencial, né? Só três e sendo também, que eu acho que seria o fundamental, tendo esse apoio por parte da gestão. Então, eu estou dentro de uma secretaria, mas lá, e aqui eu não posso deixar de ressaltar 3 pessoas que na secretaria, nesse momento, é essencial. A própria Marfisa, ali dentro da assessoria, a doutora Mauricéia, lá na executiva, e a secretária Janaína. Então, são pessoas que, 3 assistentes sociais que conhecem a política, então a gente fica mais segura para operacionalizar um serviço com toda essa rede de proteção. Antes que ela me corte, eu vou terminar aqui e vou fazendo as considerações. Olha, você terminou assim 30 segundos antes. Que perfeição. Eu fiz igual os alunos ensaiando a defesa, tem? Tem.
perfeição, eu não consigo. Mas vamos aqui. Obrigada, viu, Maíra? Pessoal, quem gostaria de fazer alguma questão, questionamento, pode escrever aí que a gente está acompanhando esses questionamentos e repassando aqui para a Maíra. Tá certo? Até agora apareceram algumas observações e um único questionamento que eu vou estar repassando, né? Primeiro, né, a Maíra lembrou bem no início da fala dela, eu quero dar meus parabéns ao psicólogo, psicóloga, hoje é o dia do psicólogo, né? E no SUAS, hoje, a política da assistência social, a execução, o provimento dos serviços socioassistencial, ele não é mais concebido sem pensar, né, a presença, sem pensar a presença do psicólogo. Melhorou o áudio? Melhorou, pessoal? É porque Está um pouquinho baixo, Iraci. Nossa. Então, vou ver aqui. Então, não dá mais para pensar a política da assistência social sem a presença do psicólogo, seja na proteção básica, na especial, na média ou na alta complexidade, né? A Maíra, né, veio falar da população em situação de rua, né, da dificuldade que se tem. Eu já fui, quem não me conheceu anteriormente, eu já fui gerente da proteção especial nos anos de 2013 a 2015, 2016, o primeiro, né, a primeira gestão da doutora Mauricéia, né? Então, é uma população muito difícil de lidar por conta da complexidade que é trabalhar com essa população, né? Pelas particularidades, pelas especificidades, pela negação que a população, de um modo geral, a sociedade de um modo geral tem, né? O desejo que eles têm de não ver, porque incomoda, né? A simples presença da população em situação de rua, em alguns espaços, incomoda sobremaneira, né, alguns membros da sociedade. Isso dificulta, né, que a gente faça uma atuação junto a essa população, né? A Janaína também colocou aqui, Janaína está presente, obrigada, Janaína. Janaína, que é a atual secretária de assistência do município, né, como vi também outros profissionais, né? Alguém falou com relação à questão do financiamento. Nós vamos ter, agora no mês de setembro, uma live com a Iraneide Cristina, né, de tanto aparecer o financiamento, e ela fez, né, uma discussão para o e-book. A Iraneide vai estar com a gente no mês de setembro, numa das lives do mês de setembro, não lembro exatamente qual a data, acho que é dia 10, para estar discutindo justamente a questão do financiamento, que nos é tão caro e que dificulta todo o trabalho realizado pela gente, né? A Janaína falava da superação que foi, né? Pessoal parabenizando, e aí a gente aproveita para reconhecer e parabenizar. Sei que não é fácil o trabalho da proteção social especial, né? As demandas que surgiram, na verdade, além da questão do auxílio emergencial, de orientações quanto a essa questão dos benefícios, tá? Que é mais próprio ali da proteção básica, da renda mínima, né? Mas a maior concentração de trabalho, de demanda, e que exigia resposta rápida, veio para a especial. É sempre assim, né? O gerente da proteção especial, ele está em casa, mas ele não está em casa. Ele está em casa, a qualquer momento pode surgir uma demanda que ele precise, tá certo, se voltar para ela. A qualquer momento do dia, da noite, da semana, domingo, sábado, feriado. Por quê? Porque lida, né, com a vida das pessoas, né, com a responsabilidade de estar assistindo pessoas dentro do acolhimento institucional, né? Então, é muita responsabilidade. É diferente a pessoa que pega o Covid ou que tem a possibilidade de adoecimento no espaço da sua casa, né? No caso da proteção especial, a criança que está no acolhimento, o adolescente, o idoso, ele é responsabilidade da proteção. Então, a contaminação dessa pessoa implica na contaminação de outras pessoas, na segurança de outras pessoas, né? Então, é bastante particular, né? E aí alguém perguntou, Maíra, como é que ficou as medidas socioeducativas,
né, o atendimento aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, LA e PSC nos CREAS, nesse momento, como é que está sendo Uhum. feito isso. E eu tenho uma pergunta, assim, tem algumas pessoas que às vezes entram em contato comigo, Maíra, perguntando, porque eu já fui da especial, porque eu estudo a política da assistência, enfim, perguntando sobre acolhimento. Uma pessoa de um outro município, professora, como é que eu faço para encaminhar, tá? Para encaminhar uma adolescente que está em situação X aqui no meu município para Teresina, tá certo? Como é que Teresina está recebendo? E o abrigo tal, e o acolhimento tal. Como é que foi essa demanda externa? Porque ela sempre existiu. Embora os serviços do município, tá certo? Eles tenham como referência, né, os munícipes de Teresina, tá certo? Mas a Sencasp também referencia os outros serviços da rede, tá certo? Que atendem pessoas de outras localidades. E, eventualmente, os próprios serviços da Sencasp, como o reencontro, como o acolhimento à Casa de Punaré, atende uma adolescente que não seja do município de Teresina. Como é que foi essa demanda? Como é que vocês administraram essa demanda nesse período também? Certo. Com relação às medidas socioeducativas, então, no início da pandemia, o que o juizado fez de imediato, a orientação foi que a gente suspendesse as atividades coletivas que são desenvolvidas, bem como aqueles que estavam em cumprimento de PSC, prestação de serviço à comunidade. Então, nem eles irem até para as unidades e nem estavam na atividade em grupo. E que a gente ficasse no monitoramento remoto, através dos telefones, né? E o próprio juizado ele estava funcionando só em regime, em caráter de plantão. Foi o que eu disse, que a partir daí, os orientadores sentiram a necessidade de um diálogo mais próximo, de estar informando. Aí foi quando veio a questão tanto do Instagram, como de grupos de WhatsApp com os responsáveis, né? Não seriam com os adolescentes. Foi criado, teve CREAS que criou grupo de WhatsApp com os responsáveis para ficar nesse monitoramento do acompanhamento. Mas agora, no final de julho, a segunda vara já se reuniu com todos os CREAS e solicitando que agora, em agosto, a gente já começasse essa retomada dos atendimentos presenciais. Mas nesse período, vale ressaltar, em alguns casos, casos de famílias que já tinham sido solicitado benefício eventual, questão de cestas básicas e tal, essas visitas continuaram acontecendo. Então, essas famílias, elas não ficaram desassistidas, né, integralmente. Os adolescentes, eles não estavam indo pela questão da circulação e do atendimento nas unidades. Mas é fato, pelo esse monitoramento, que houve também um número muito grande de reincidência desses adolescentes. Então, nesse monitoramento foi identificado. Então, havia pela própria, a gente ficava sabendo pela mídia, um adolescente que é acompanhado do CREAS, os orientadores sempre tinham esse cuidado. Então, os adolescentes, houve muita apreensão, muitos adolescentes que cometeram ato infracional, a reincidência foi grande nesse momento. Né? Claro que a gente não vai dizer que isso está diretamente ligado a essa ausência de grupos de atividades, a gente sabe que não, deve ser mais a um contexto bem mais amplo. Com relação, mas a gente já está retornando esses atividades não coletivas, mas os atendimentos agendados dentro dos CREAS. Os relatórios continuam nesse monitoramento, mandando para as unidades, para a segunda vara. Agora, do acolhimento, por incrível que pareça, Iracilda, a Punaré ficou bastante tranquila esse período. Então, a Punaré, a gente permaneceu, só teve um caso, que era de um adolescente que, na verdade, ele era do interior, assim, mas ele estava aqui em uma outra unidade, acolhimento, e de lá evadiu, e quando veio, o Conselho Tutelar quis colocar lá na Casa de Punaré. Só que nós estávamos na Casa de Punaré, além dessa questão do cuidado do ingresso de novos adolescentes, naquele momento um adolescente tinha feito uma cirurgia cardíaca. E aí o ambiente, a própria doutora Maria Luísa, a gente estava com toda essa preocupação de como seria a inserção de novos adolescentes por conta de garantir a segurança, ainda mais desse que estava lá numa situação muito grave. Em período de pandemia ele teve um problema e precisou ser internado. Aí eu não sei se houve também esse bom senso por parte da primeira vara, alguns diálogos, mas durante a Casa de Punaré nós não tivemos
situação, só essa. Diferente do que aconteceu, como eu disse, do reencontro. Mas os casos que chegaram para o reencontro, todos eram, de fato, do município de Teresina. O que aconteceu muito de outros municípios, e aí talvez por isso cresceu, foi mesmo a população em situação de rua. Então foi impressionante, que eu vi até que o Danilo perguntou que situação mais se agravou, não tem como não fazer referência, porque quando a gente chegava com os profissionais do consultório na rua, do centro pop, da Casa do Caminho, então aparecia muita gente que eles disseram, não, nós nunca atendemos essa pessoa, ela não é daqui. Então teve um fluxo migratório muito grande. E aí eu não tenho como precisar se eram só invisíveis, eu acho que não, porque eram muitos serviços que não conheciam determinados públicos que estavam aparecendo naquele momento. Eu costumo dizer que no atendimento à população de rua, né, os nossos agentes de proteção e o pessoal do consultório na rua acaba conhecendo todo mundo. Né, de alguma forma ou de outra, acaba conhecendo, identificando as pessoas, onde estão, que tipo de atendimento já foi feito. E falando em população de rua, alguém perguntou se houve, porque eles, né, além da questão do risco de eles estarem circulando no espaço da rua, se houve casos de Covid entre a população em situação de rua, e aí alguém perguntou, acho que foi a Guadalupe, que sempre contribui muito conosco, tá certo? Se houve, quais foram os encaminhamentos que foram realizados. Pronto, teve casos, no mais específico, a identificação se dava pelo consultório na rua. Então, o consultório na rua é tanto que eles foram muito, muito atuantes, mesmo sendo só uma equipe, e chegou a ser positivado o médico, a assistente social, ainda passou um período sem funcionar o serviço, porque não tinha outros profissionais, mas eles é quem faziam essa identificação. Sempre via o consultório na rua, o próprio SAMU, como acontecia alguma demanda, uma APS via ou denúncias que a gente recebia, a gente acionava o SAMU e o SAMU levava direto para uma unidade de referência. Mas mesmo assim, eu fiquei surpresa, porque do que a gente teve conhecimento, o óbito confirmado de Covid, população em situação de rua, nesse trâmite, a gente não chega assim. Então, assim, pela forma como eles vivem e tudo, eu acho que foi um número muito, muito pequeno. Que eu digo confirmado, né? Porque a gente sabe que pode ter acontecido aqui os outros, mas aqueles encaminhados, referenciados e que passaram, do mesmo jeito como foi a situação dos venezuelanos, que a gente tinha um medo muito grande pela questão da saúde deles, a gente não sabia como seria essa reação de que houvesse uma disseminação e houvessem óbitos, mas eles têm reagido. Dentro do abrigo, quando acontece isso, a equipe de saúde vai para lá, o médico vai, passa medicamento, monitora e eles estão saindo tranquilo disso. Que para a gente tem sido uma surpresa positiva, né? Outra questão que é colocada aqui, quais serviços dentro da proteção social especial tu avalia que precisam ser fortalecidos? SES. Pronto, vai. Aí eu justifico. Diga, Gracida. Não, porque assim, no geral, a gente sabe, né, das condições objetivas de trabalho, da ausência de equipamentos, enfim. Mas algumas coisas ficaram mais evidentes nesse momento, tiveram mais visibilidade, porque a gente precisou acessar de forma, né, como é que eu diria? Acessar esse serviço e precisou ter uma resposta imediata, e muitas vezes não foi. Você fala aí o TES, que é diretamente relacionado né? Porque, assim, à população em situação de rua. Que é o que eu já digo, esse serviço, ele precisa urgentemente ser reestruturado. Teresina, quer dizer, nós estamos com os 4 CREAS, que também já são insuficientes, mas nós temos o Centro Pop, a equipe, que, assim, é uma equipe mínima para o tamanho da demanda que nós temos no município. Então, a gente acaba vivendo uma execução do serviço onde a gente vai agindo diante daquelas situações de uma forma mais imediata, mas a gente não tem como avançar no território, muitas vezes, de traçar esse diagnóstico, de ampliar as nossas intervenções. E sem falar, que aí foi uma coisa também que nós ficamos assim, pasmas, quando foi essa questão do levantamento de grupo de risco, sem exagero, 60% ou 70% dos nossos APS foram afastados por ser grupo de risco.
CREAS que eu tinha 4 APS, eu fiquei com os outros 3 tudo afastado do grupo de risco. Então, naquele momento, a gente retirei o que ficou de CREAS, juntou todo mundo, como eles estão hoje referenciados, para juntar com a equipe do Centro Pop, e a gente conseguir garantir minimamente uma abordagem no espaço da rua. Então, foi um serviço que, de fato, não só acho que é porque precisa mesmo ampliar essas equipes já pela nossa demanda, mas também por essa questão que foi isso que mais dificultou, ó, nos acolhimentos, no abrigo, também era muito isso, o número de cuidadores acabava ficando insuficiente quando adoeciam profissionais, né, profissional tinha sintoma ou tinha que se afastar porque era grupo de risco. Então, eu acho que um desafio também que tem sido é esse, é como é que eu vou repor? São pessoas, então é uma coisa que no cotidiano, sem a pandemia, a gente não tinha isso. Porque eu não pensava, se de repente eu tiver que afastar todos os grupos de risco, isso não existe na nossa realidade. Então a equipe que eu tenho é suficiente. Agora, dentro da pandemia, onde eu tenho que afastar grupo de risco, onde as pessoas estão adoecendo, aí foi onde veio o problema. Que aí, claro, não é só a fragilidade da política, é o contexto mesmo da pandemia que não tem como dissociar. E eu vejo que o que a gente precisa, infelizmente, é ampliação dentro de serviços, é nessa área o que pegou mesmo foi o acolhimento. Foi dentro do acolhimento, para essa questão dos idosos. Recentemente a gente discutia a questão do plano, a gente fez um levantamento só com três instituições, e a gente viu uma demanda de 54 idosos em filas de espera para abrigamento, que é um número muito alto. Mas não que a gente defenda só os serviços da alta complexidade, a gente sabe que isso tudo é uma consequência. Mas a população está envelhecendo. Quando o Danilo perguntou também da demanda, a violência doméstica, com certeza, a gente vê pelos dados, pela mídia, é algo que foi muito evidente, mas não foi uma demanda que diz essa demanda bateu na porta do CREAS. As denúncias não estão chegando. Para você ter ideia, casos que a gente recebia recorrente do Ministério do Juizado, também eles ficaram trabalhando de forma remota, então essa demanda diminuiu. Mas não que a gente acredite que essa situação não aconteceu. Mas também, talvez, nesse contexto, situações ficaram mais camufladas, essa violência, só veio à tona aquelas mais extremas. Eu acho que é algo para ser estudado, porque de um lado a gente sabe que aumentou, mas quando a gente vai olhar para essa demanda, ela não chegou nos nossos serviços diretamente. A Silvana Bacelar, ela deu uma deixa aqui para a gente dizer o que é o SEAS, né? Ah, tá. É um serviço especializado em abordagem social. Ele funciona referenciado nos CREAS e no Centro Pop. É um serviço que vai fazer, tem profissionais aqui em Teresina. A gente chama esses profissionais de agente de proteção especial, é isso? Que são os APS, que são profissionais que trabalham no espaço da rua, fazendo a abordagem, o atendimento, os encaminhamentos necessários à população em situação de rua como um todo. Né? Então, o que Maíra coloca é que a gente tem uma quantidade insuficiente. Na verdade, muito já se fez na tentativa de organizar o SES. Nós fizemos lá em 2013, em 2014, né, o reordenamento, tentamos fazer o reordenamento na área do atendimento à população em situação de rua, que foi quando foi feito aquele levantamento, né, tentando fazer aqui a contagem, um perfil mais ou menos dessa população. Naquele momento a gente fez um reordenamento do SES, trazendo a maioria dos agentes para o Centro Pop, porque o Centro Pop trabalha, né, de segunda a segunda, ele tem um horário especial e ele tem uma zona de referência de atendimento, um espaço, um território maior de abrangência, né? Mas é sempre um desafio. Já houve discussão de que talvez não fosse necessário, de que o SES é um serviço desnecessário. Eu não vejo assim. Eu acho um serviço muito importante dentro do trabalho com a população em situação de rua. São os profissionais que, bem ou mal, conhecem a população de rua, é quem tem o contato, tá certo? É quem faz a ponte, a mediação com os serviços, com os profissionais dos serviços, os assistentes sociais, os psicólogos. O primeiro contato é feito
com os profissionais do SEAS, né? Então, assim, é um serviço que eu acho que deve ser fortalecido, né? Dentro, concordo com você, Maíra, dentro da proteção especial, no atendimento à população de rua, como vários outros serviços precisam ser fortalecidos, né? A assistência cresceu muito, a proteção especial ela cresceu muito, ela tem outros serviços aí que estão já sendo implantados, que estão previstos para serem implantados nos próximos anos, né? Mas isso se dá em decorrência da própria necessidade do serviço ser tão especializado que o público referenciado é um público reduzido. Você vai fazer acolhimento à criança, tá? Que está em situação de violação de direito. Então, você tem uma referência de 20 crianças, de 25, de 30 crianças é suportável, mas você colocar aqui 50 crianças dentro do reencontro já não é uma coisa admissível, por isso necessidade de ampliar esse serviço, né? E aí, Maíra, para você encerrar, se despedir, eu queria que você apontasse, acho que já saiu aí, mas os desafios que você acha que a proteção especial tem ainda nesse momento, que precisa superar, embora a palavra superação tenha sido uma palavra de ordem, né, no trabalho de vocês. Aproveito para parabenizar o trabalho. Oh, obrigada. Não, e agora que eu estou me dando conta aqui que eu estou falando, Pairacilda, Silvana Bacelar, criadora da Proteção Social Especial aqui de Teresina, Iraneide Cristina vi por Bacelar aí, já... povo. Agora foi que bateu nervoso. Pois você tem 1 minuto só. Tá. Não, assim, eu considero, como eu disse desde o início, né, que, trazendo para a lógica, essa pandemia, ela provocou isso, provocou esse repensar das nossas ações. E eu penso que o que a gente precisa, de fato, é fortalecer cada vez mais os nossos serviços, no âmbito mesmo da gestão, mas algumas coisas também que foram muito evidentes nesse espaço, que é algo que eu identifiquei lá no meu estudo da minha dissertação, também que a gente precisa ter muito cuidado, que é ter profissionais que se identifiquem com a proteção social especial. E isso fica evidente nesse momento. Eu sempre disse isso, a proteção social especial é aquela coisa, não é simples, mas eu também, eu acho que qualquer trabalho eu tenho que me identificar, mas eu acho que a proteção social especial, ela exige um pouco mais. Então, a ausência de identificação com o serviço, é algo que ficou também perceptível em algumas situações. Eu não digo, não é descompromisso, não, gente, não é descompromisso profissional, não. Eu digo, é a falta da identificação mesmo com alguns públicos e algumas demandas. E isso, nesse momento, se tornou mais latente. Então, eu acho que esse repensar, e fica mais essa reflexão que todos nós pensamos, no momento que eu assumo aquele desafio, como a Iracida diz, era 24 horas que eu estou aqui, mas cada um no seu espaço, que ele tenha essa consciência e faça essa reflexão. Eu preciso me identificar, gostar para que saia bem feito o meu trabalho. Então, eu penso que é isso, é esse compromisso profissional, é esse compromisso ético, mas, acima de tudo, a minha palavra aqui é essa de gratidão, de agradecimento a cada um dos profissionais que estão lá comigo dentro da proteção social especial e que tem feito muito para que ela, de fato, aconteça. Né? Não basta a vontade e o meu desejo para que as coisas aconteçam de forma alguma. E dizer que se eu hoje consigo ter um pouco de compreensão, devo muito a essas minhas professoras, viu, Silvana Bacelar, que lá no início me enxergou no CRAS e me trouxe para a CREAS, Gracilda também, que eu convivi, tantas outros profissionais aí, professora Tereza, Cristina. Então, eu só tenho referências a quem eu busco um pouco desse conhecimento. Então, a palavra também não é só superação, né? De gratidão a vocês por toda essa vivência, convivência, experiência adquirida. Obrigada. Obrigada a você.